Boa tarde. Hoje é dia 6 de agosto de 2024. Eu sou o professor Ricardo Passa Renck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com uma turma minha que é multisseriada de 8º e 9º ano e, como a gente divide a aula, a gente vai dar início com a aula do 8º, depois a gente vai revezando. Os alunos do 8º ano que estão presentes hoje são eles: a Nicole Ferraz, o Everton, o Luiz, a Valentina, a Ana, a Gabi, a Natália, o Iago, o Elias e a Nicole e a Daiane. Os demais alunos, não. Tem um aluno só que está faltando, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardorenck, onde o aluno que faltou pode assistir e aprender o conteúdo que os colegas estão aprendendo. E os que aqui estão podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo, que é fundamental que façam. Ontem eu mandei um lembrete avisando que ontem fechava meia-noite. Esqueceu de fazer do mesmo jeito. Então é fundamental que façam. Quem não conseguiu fazer já não vai ter 100% de atividades realizadas, né? Então, nós vamos para a nossa quarta aula do material do segundo bimestre e o tema da aula é Frações Interessantes, parte 1, certo? É um material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. O conteúdo são frações impróprias, frações próprias, frações aparentes e frações equivalentes. Para quem acha que a fração era só um tipo, né? Um número em cima e um número embaixo, ela pode ser classificada em impróprias, próprias, aparentes e equivalentes, certo? Olha a importância do 8º ano que está revendo esse material, que é o material do o conteúdo do 7º ano. O 9º ano também que está aqui assistindo a aula junto, é importante rever, até porque no segundo bimestre do primeiro colegial, na prova paulista deles caiu, e essa questão que eles tiveram mais dificuldade. E são alunos que foram com uma nota muito boa em matemática, só que as dificuldades maiores eram relacionado ao 7º ano, justo o ano que eles ficaram na pandemia. Só 3 alunos assistiam minhas aulas online, o resto não assistia, nessa turma. Daí ficou a defasagem deles, né? Então vocês estão tendo essa oportunidade de rever e chegar bem craque lá no primeiro colegial. Bom, o 8º, 9º e 8º também vão chegar daqui 2 anos craque no primeiro colegial, se Deus quiser. Ninguém ficar no caminho, né? Se ninguém ficar no caminho, beleza. Objetivos: comparar e ordenar as frações associadas às ideias de partes de inteiro e divisão, identificando frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Ler, interpretar e resolver problemas que envolvam cálculo da fração de uma quantidade cujo resultado seja um número natural com e sem o uso da calculadora. A habilidade é a EF07MA05. Ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Algoritmos é o procedimento que a gente usa para resolver, tá bom? Para começar, antes de começar ali, eu gostaria de fazer o seguinte. Alguém lembra? A primeira fração que a gente aprende é a fração própria. Alguém sabe o que é fração própria? O numerador é menor do que... Isso, o numerador é menor, nossa senhora, menor que o denominador, que vai ser, no caso, maior. Quando eu faço a divisão, que toda fração é uma divisão, né? Quando eu faço uma divisão dessa fração, ela vai ser 0, alguma coisa. Ela não dá um inteiro. Ela não dá um inteiro. O que seriam as frações impróprias? O numerador é maior que o denominador. Isso, é o inverso. O maior em cima e o menor em baixo. Coloquei M maiúsculo e M minúsculo, tá? Quais são as características da fração imprópria? Quer dizer que ela vai ser maior do que um inteiro, tá? Ela vai ser maior que um inteiro. Por exemplo, se eu falar para esse, para poder comer pizza lá em casa, eu como 3/8, ou seja, de 8 pedaços eu como 3.
A minha filha menor come 3. Ela come bem. Na verdade, lá, eu vou contar a verdade. Lá em casa todo mundo come 4 pedaços. Cada um. Então dá um prejuízo mais ou menos. Não é à toa que sai rolando depois, né? Então vamos imaginar. Mas eu vou fazer de conta que a minha esposa é mais regrada, ela come 3. Então eu como 4 pedaços, minha filha mais velha come 4, minha filha mais nova come 4, minha esposa come 3. Quantos pedaços a gente come ao todo? Vamos ver? 8, 12, 15. E a pizza vem cortada em quantas partes? Geralmente ela vem cortada em 8, certo? Então lá em casa a gente come 15 oitavos de uma pizza. Uma pizza é o suficiente? Não. Quando eu divido isso aqui, ó, vai fazer assim, 15 dividido por 8. 1 vezes 8, 8, sobra 7. Então eu vou ter uma pizza inteira, eu vou precisar de uma pizza inteira e mais 7 pedaços da outra que tem quantos pedaços? 8. Então eu posso falar aqui, lá em casa come 15 oitavos de pizza ou uma pizza inteira e 7 oitavos. Isso daqui já é chamado de fração, é número misto, onde tem um número natural e também uma fração junta, certo? Então, todo número que é impróprio, é fração imprópria, ele é maior que 1. Então, ele vai dar 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa e assim por diante, tá? Então, agora dá? Ou volta um pouquinho, qualquer coisa. Ah, já? Então, o João consegue enxergar daí, João? Na hora que for essa aula, qualquer coisa eu viro, tá bom? E então, nós já vimos o que é fração própria e imprópria. E agora? O que são frações aparentes? Primeira coisa, para a fração ser aparente, ela tem que ser imprópria. Tem que ser imprópria. Saúde. 15 oitavos não é uma fração imprópria, mas não é aparente. Agora, se fosse 16 oitavos, ela é fração imprópria e também aparente. O que ela é aparente? Quando você divide o de cima pelo de baixo, ele dá um número inteiro. Não dá com fração com vírgula. Ele dá um número inteiro. Então são chamadas de frações aparentes. E o que é frações equivalentes? Isso. O João Pedro diz que come 2 oitavos de uma pizza. A Ana come 1/4 de uma pizza. Quem come mais? Nenhum dos dois. Os dois comem frações equivalentes. Só que a pizza do João foi dividida em 8 partes, ele pegou 2. A da Ana é dividida em 4 partes, ela pega 1. Mas se você for olhar no desenho, Ana, João, é a mesma quantia, tá bom? Beleza, agora vamos lá com o conteúdo. Para começar, hábitos de atenção. A professora Mariana foi dar as devolutivas de uma avaliação que sua turma do 8º ano realizou. Durante a conversa, resolveu fazer uma provocação, perguntando a eles, entre os 3 alunos escolhidos, que teve o pior desempenho segundo ela. Paulo errou 1/3 das questões. Ana errou 2/6 das questões. E José errou 3/9 das questões da prova. E aí, na sua opinião, quem teve o pior desempenho? Todo mundo errou a mesma quantia. Alguém vai falar, não, mas aqui errou de 3, errou 1. Aqui de 6 errou 2, é a mesma coisa. Aqui de 9 errou 3, é a mesma coisa. São todas frações equivalentes, tá? Um jeito de descobrir se é equivalente, divide o de cima pelo de baixo, vai dar 0,3 uma dízima periódica. E aí, divide o de cima pelo de baixo, vai dar 0,3 uma dízima periódica. Divide o 3 por 9, vai dar 0,3 uma dízima periódica. São frações equivalentes, tem o mesmo resultado. Outro jeito era você transformar todas as frações equivalentes com denominador 9, por exemplo. A última já está, né? 3/9. Para esse 3 virar 9, eu tenho que multiplicar por quantos? Por 3. Multiplico de cima por 3 também. 1 vezes 3 dá 3. Para esse 6 virar 9, agora complicou.
1,5. 1,5 vai dar 9. E aqui eu multiplico também por 1,5, também vai dar 3. 3 nonos. São todos iguais, não são? Então são frações equivalentes. Outro jeito de descobrir é você colocar uma de frente para a outra e fazer o cruze e multiplica. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6. 6 igual a 6. Frações equivalentes. Certo? Vamos então dar continuidade. Foco no conteúdo. Agora ele vem explicar tudo que eu fiz um resumo. Ele vem mais detalhado aqui. Frações equivalentes. É uma fração equivalente a outra. Uma fração será equivalente a outra quando for obtida a partir da multiplicação ou da divisão do numerador e denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Então presta atenção. Fração equivalente, que nem eu falei para vocês, 1/3 e 2/3, né? Ele fala assim, quando a divisão do numerador pelo denominador é o mesmo resultado, né? Então aqui não dava 0,3 ao infinito, aqui não dava 0,3 ao infinito, né? Uma dízima, é o mesmo resultado, então são equivalentes, certo? Um método é esse. Fração aparente. Uma fração será dita aparente quando, ao dividirmos o numerador pelo denominador, a resposta resulta em um número inteiro. Cuidado, presta bem atenção. A resposta resulta em um número inteiro. 1/1 é uma fração aparente? Vamos dividir? 1 dividido por 1. 1. 1 é um número inteiro? Sim. Sim. Então, beleza. 4 dividido por 2. 4 meios. Dá quantos? 2. É um número inteiro? É. Sim. 5 dividido por 2. É um número inteiro? Ele é aparente? Não. Menos 4 dividido por 2. E agora? Dá 2? 2 negativo. 2 negativo. É um número inteiro 2 negativo? Não. Sim. É? É. Só que preste bem atenção. Uma fração é dita aparente quando dividir o número do denominador pelo denominador resulta em um número inteiro. Então, se ele resultou menos 2, ele é inteiro. Ele não é natural. Natural é 0, 1, 2, 3 ao infinito. Inteiro é qualquer número que não é fracionado, não está com vírgula, certo? Então, fiquem bem atentos a isso, certo? Continuando. Frações próprias. Frações próprias são frações cujo valor do numerador, a parte de cima, é o que a Aninha falou já hoje, é menor em relação ao denominador, que é a parte de baixo. Frações próprias. Por exemplo, essa aqui então. 1/9 é uma fração própria? Sim ou não? Escolher um aluno. A Ana já respondeu. Ana, escolhe outro coleguinha da sua turma. Elias. 5/6, Elias. É uma fração imprópria ou própria? Imprópria. Por que você acha que ela é imprópria? Para ser própria, o numerador, a parte de cima, tem que ser menor que a parte de baixo. Se a parte de cima é menor que a parte de baixo, ela é própria. Tá bom? Porque na hora que eu dividir isso aqui, vai dar 0, alguma coisa. Não vai dar mais do que 0, alguma coisa. Escolhe alguém, Elias. Quem? Daiane. 121, 122 avos. É fração própria ou imprópria? Própria, porque a parte de cima é menor. Muito bem. Última pergunta. Escolhe alguém. Luiz. 5/5, Luiz. É uma fração própria ou imprópria? Os dois. Gostei da dúvida que você ficou, né? Porque ele fala assim: frações próprias é quando o número de cima é menor que o número de baixo.
E olha a fração imprópria, o que é? São frações que representam um número maior que 1, ou seja, o valor do numerador é maior em relação ao denominador. Então ela não é própria e nem imprópria pela relação, né? Porque pela relação, para ser própria, a parte de cima tem que ser maior que a parte de baixo. E para ser imprópria, ela tem que ser maior que 1 inteiro, ou seja, o numerador tem que ser maior que o denominador, e eles são iguais. Então, se ela não é nem própria nem imprópria, 5 dividido por 5 dá 1. Ela é aparente. Certo? Então, nós já aproveitamos para entender a imprópria. Imprópria quando a parte de cima é maior que a parte de baixo. Ou seja, quando fizer a divisão, vai ser maior do que 1 inteiro. Vai ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 8, alguma coisa, qualquer número, alguma coisa, ele vai ser, qualquer número de 1 para cima, ele vai ser imprópria. Tranquilo? Atividade na apostila do 8º ano. Façam os exercícios, não, o exercício 1 da página 176. Professor, só um exercício? Depois tem mais um pouco de foco no conteúdo, daí tem outros exercícios. Vou ler só para vocês entenderem. Atividade 1. Observe as frações do quadro a seguir. Tem um monte de fração ali. Contorne em vermelho as frações próprias e em verde as impróprias. Então as que for próprias vocês vão contornar em verde e as impróprias, em vermelha e as impróprias em verde. Professor, não tenho lápis e cor. Faz então assim, o que você acha que é próprias, você faz quadrado em volta dela. E o que vocês acham que são impróprias, você faz um círculo. Quem não tem lápis com cores diferentes aí, tá bom? Vou apertar pause agora, vou começar a aula do 9º ano. Continuando então, vamos fazer a correção. Contorne em vermelho as frações próprias. Próprias, Ana, você que memorizou bem, o que é própria mesmo? Pode. O numerador é menor que o denominador. Tá. Ana, ache um próprio para mim, por favor. Própria? O 3/4 é própria. Acertaram? Tá. Ana, escolhe alguém rapidão. Ferraz. Qual a próxima própria que você está enxergando aí? Aquele lá, tem 5 vinteavos. Escolhe alguém. Valentina, ache uma própria aí. 6 oitavos. Pode escolher alguém. Gabi. 5 sextos. Escolhe alguém. Natália. Onde? 2 oitavos. Muito bem. Escolhe alguém. Iago. 1/4. Muito bom. Escolhe alguém, Iago. Elias. 2/5. Muito bom, Elias. Escolhe alguém, Elias. Everton. 7 nonos. Muito bom. Todo mundo já foi? Luiz. Escolhe um, Luiz. Só tem mais um, Luiz, se eu não me engano. Não, só tem mais um pra... 1 e 1.000. Como que eu falo isso aqui? 1 milésimos ou 1 milhavos. Mas é mais comum, é 1 milésimo. Acabou as próprias. Então, quem são as impróprias agora? As que sobraram? Vamos confirmar? 15 sétimos, maior em cima, menor embaixo, tá certo. 14 terços, maior em cima, menor embaixo, tá certo. 48 16avos, maior em cima, menor embaixo. 171 décimos, maior em cima, menor embaixo.
35 21 avos, maior em cima, menor embaixo. 50 25 avos, maior em cima, menor embaixo. 42 14 avos, maior em cima, menor embaixo. 12 quartos, maior em cima, menor embaixo. Tá. Quem quer? Que 105 63 avos, maior em cima, menor embaixo. Eu não falei, mas as outras que vocês falaram, todas estão corretas. O menor está em cima, o maior está em baixo. O senhor confundiu as cores. Confundiu as cores, inverteu. Eu também, se eu fosse criar esse exercício, que a gente pensa assim, próprio, verde, impróprio, vermelho. Né? Até porque quando você for assim no litoral, quando você vai na praia, tem aquelas plaquinhas falando qual praia, qual mar está própria para nadar e qual que não está própria, está imprópria. As próprias, a plaquinha é verde, e a imprópria é vermelha. Né? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, correção. Certinho, do jeito que a gente pensou, né? Atividade 2. Observe as frações do quadro a seguir. Contorne de azul as frações aparentes e em laranja as frações equivalentes dentro do quarto. Do quadro, não dentro do quarto. Então vamos lá. As azuis são as aparentes. Onde que vocês viram o aparente aí? O que é aparente mesmo? Quando você divide o de cima ou de baixo e dá um valor inteiro. 15 sétimos, não dá, né? Vai dar 7 e sobra 8. Não, como que é? Dá 2 e sobra 1. Então não pode ter sobra. 14 terços. 14 dividido por 3 dá quantos? 3 vezes 4 dá 12 e sobra 2. Então não dá. 48 16 avos. 48 dividido por 16 dá quantos? Dá 3, né? 48 dividido por 16. 3 vezes 8, 18. Foi 1. 3 vezes 1, 3. 48 16 avos é uma fração aparente. 171 não décimos. 31 não também. 50 25 avos. 50 dividido por 25 dá exatamente 2. Então ela é uma fração aparente. 14. 42 dá para dividir por 14 sem dar resto? Vamos tentar? 42 dividido por 14. 3 vezes 4, 12. Fica o 2, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1 que subiu, 4. 42 que tira 42, o resto é 0. Então ela é aparente também. Qual outra aparente? Tem mais uma aparente só. Quantos? 12 quartos. Isso? 3 quartos não, porque para ser aparente ela tem que ser imprópria. Ela tem que ser a parte de cima maior que a parte de baixo. 12 quartos. Vamos ver o 12 quartos? 12 dividido por 4. 3 vezes 4 dá 12, sobra 0. Então vai dar 3 inteiros. Se deu 3 inteiros, ela é aparente. Quais são as frações equivalentes no quadro? Equivalentes é quando eu faço a divisão da mesma resposta. Ó, presta atenção aqui, ó. Se eu multiplicar o 3 por 2 e o 4 por 2, vai dar quantos? 6 oitavos. Então essa é equivalente a essa. Será que tem mais alguma? Meu Deus, o tempo acabando. Ó, 1 quarto, se eu dobrar 1 quarto vai dar 2 oitavos. São equivalentes. Eu acho que é só. Vamos subir a resposta para ver? Tinha 4 aparentes e 2 duplas de frações equivalentes. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ah, tinha mais um aqui, ó. Eu não percebi. 35 21 avos. Se eu multiplicar por 3,
35 vezes 3 dá 105. 21 vezes 3 dá 63. Então tinha mais uma fração equivalente. Desculpe. Ah, outro detalhe que eu não percebi. Ó, 1/4. Se você multiplicar por 5, vai ser 5/20. Essas três frações são equivalentes entre elas, tá bom? Pronto? Eu vou passar para a próxima só para a gente... Vai estar na outra tela. Então lá. Essa seria a resposta com a corzinha bonita aí, com o desenho bem bonitinho. Vamos dar continuidade. Quem não conseguiu fazer o registro, depois vai receber o vídeo, tá? Agora, aplicando. Faça o exercício 2 da página 177. Então vamos lá. Vocês vão fazer o exercício 2 da página 177 e vai escolher qual alternativa é correta aí. Vou apertar pausa na gravação e vou continuar a aula do nono. Continuando. Espera. Observe as figuras a seguir. Olha a primeira figura. Qual é a fração da primeira figura? Alguém conseguiu descobrir? Ela foi dividida em quantas partes iguais aqui, a primeira figura? 8. Opa! Foi dividida em 8 partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Quantas partes foram pegas, pintadas? 2. Então essa aqui é 2/8. Ah, eu vou ler a pergunta primeiro, nem li a pergunta, né? A soma das frações representadas nos quadros. Nas 4, obrigado, Ana. A soma das frações representadas nas 4 primeiras figuras, considerando as partes coloridas, é... Oi? Tá faltando o risco. Imprimiram 4 folhas? Ah, então faltou. Não, depois a gente pede. Faz em dupla com alguém. Ó, a segunda fração. Qual é a fração? Quantas partes ela foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantas partes foram coloridas? 4. 4/16. A penúltima fração foi dividida em quantas partes iguais? 4. Quantas partes foram pintadas? 1/4. E a última fração foi dividida em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas partes foram pintadas? Quantas que foram pintadas? 3. Ah, já é nosso. É. Deu 3/12. Ele quer saber a soma de tudo isso. Turminha, presta atenção. Vou somar tudo isso. 2/8 mais 4/16 mais 1/4 mais 3/12. Dá para somar quando os denominadores são diferentes? Não. Eu tenho que achar frações equivalentes a elas, com o mesmo denominador. Repare o denominador. 8, 16, 4 e 12. O que vocês puderam perceber aí? Todos eles estão numa tabuada. Qual tabuada que aparece todos eles? Tabuada do 2? Aparece, na tabuada do 2 aparecem todos. Aparece. Além do 2 tem a do 4, porque 2 vezes 8 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Então aqui eu vou fazer a simplificação para que ela fique tudo com o denominador 4. Primeira fração, para ela virar 4, eu tenho que dividir o 8 por quantos? Por 2. Faço a mesma coisa de cima. 2 dividido por 2 dá quantos? 1. Então, 2/8 é a mesma coisa que 1/4. Mais, para a segunda fração, para o 16 virar 4, eu tenho que dividir por quantos? Por 4. Eu faço a mesma coisa de cima. Você não merecia, que hoje só ficou conversando na minha aula, mas eu vou deixar você ir. Voto de confiança. 4 dividido por 4? 1.
Então 4/16 é a mesma coisa que 1/4 também? Pode ser? Sim, frações equivalentes. Se eu juntar esses 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu juntasse esse aqui, ficaria 1/4. Esses dois aqui também estão 1/4. Então tudo é 1/4, será? Vamos ver. Mas aqui já está 4, então eu copio 1/4. Mas o 12 para virar 4 dividiria por quantos? Por 3. Divido 3 por 3 também. 1/4. Como que fica essa fração agora? Com denominadores iguais. Qual é o procedimento? O que eu faço? Você mantém o de cima. Mantenho de cima. Somos baixo. Não, inverteu. Mantenho de baixo. Mantenho de baixo e somos de cima. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 4/4. Aí você olha a alternativa, não tem. Qual é a alternativa que representa 4/4? É o 4? A letra E? 2C. C. A D? Você divide. 4 dividido por 4 dá quantos? 1. É 1 inteiro. A Natália falou ali a letra C e a Gabi deu o caminho. É só dividir. Divide o de cima pelo de baixo. Então aqui a alternativa C. C de cavalo. Ó, correção. Fez a simplificação. Deu 4/4. Dividiu, deu 1. Certo? O que nós aprendemos hoje na aula do 8º ano? Que podemos identificar e diferenciar tipos de frações próprias, impróprias, aparentes e equivalentes, considerando numerador, denominador e também o resultado. Que podemos realizar soma ou subtração de frações facilitada pelo conceito de equivalência. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.